Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Luiz Eduardo, sou aluno do terceiro semestre do Centro Universitário Nobre e a minha equipe ficou encarregada de falar a respeito do STF, a proibição de crueldade com animais e o caso da vaquejada. Mas antes de integrarmos o conteúdo propriamente em si, é necessário que se faça uma análise histórica para buscar conceituar o que de fato é a vaquejada. A vaquejada é considerado um esporte originado no Nordeste brasileiro. Os vaqueiros, montados em seus cavalos, têm como principal função derrubar os bois puxando-os pelo rabo. A origem da vaquejada remonta ao sertão nordestino no período entre os séculos 17 e 18. Nesse período, as fazendas não tinham cercas e os gados ficavam soltos em meio à vegetação que era abundante. Durante os meses de junho, chegava ao fim a estação de chuva e os vaqueiros das fazendas eram designados para apartar os bois e trazer de volta essas cabeças que haviam saído do território da fazenda. A perseguição e a derrubada dos bois pela cauda passou a ser chamada de pegada de boi. Não demorou para que os vaqueiros que realizavam essa tarefa se tornassem respeitados e reverenciados na caatinga. Os status de festa foi sendo delineado conforme mais pessoas e público em geral se interessavam em assistir ao espetáculo. E por falar em vaquejada como uma festa tradicional, não podemos deixar de mencionar a vaquejada de Serrinha, que ocorre sempre próximo ao dia 7 de setembro. Sua primeira edição ocorreu em 67, onde os vaqueiros da reunião se reuniram como forma de confraternização. Nos últimos anos, a vaquejada de Serrinha tornou-se sinônimo de folia. Todos os anos, os organizadores do evento promovem shows com bandas musicais de diversos gêneros, com destaque para o sertanejo, forró e axé, além de outras atrações do nível nacional. Junto à tradicional festa, os promotores dos eventos locais ainda oferecem o mesmo período, as festas que já se consagram no estado, como o Boi Malandro, a Vaca Atolada e o Bezerro Manhoso. Com base na dimensão que a vaquejada de Serrinha alcançou, podemos dizer que é um dos maiores eventos do Brasil. A economia da cidade, consequentemente do estado, dobra neste período, recebendo os participantes e visitantes de diversas partes do país. O clima de festa é intenso, podendo até ser comparado com o rodeio de Barretos. Contudo, nos últimos anos, a vaquejada se tornou centro de importantes discussões, se dividindo entre aqueles que são praticantes e aqueles que discordam e consideram não como uma manifestação cultural, mas sim como uma agressão aos direitos do meio ambiente. A Constituição Federal vigente expôs os conflitos entre manifestações culturais e direito dos animais em dois de seus artigos, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, e artigo 215. No artigo 225, trata-se sobre proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei a práticas que coloquem em risco sua função ecológica, que provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Já no artigo 215, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão de manifestações culturais. Vemos então uma clara divergência entre os princípios, já que a vaquejada é considerada por alguns como um ato de crueldade e deveria ser proibida perante a Constituição, sendo portanto um princípio violado, mas também, ao mesmo tempo, é considerada uma manifestação cultural que, por outro lado, é defendida por seus apoiadores como um esporte e uma manifestação artística e cultural a ser protegida. O artigo criado e desenvolvido pelos excepcionais mestres e doutores Ingo Sarlet e Thiago Finsterseifer busca relatar de forma precisa o debate acerca da decisão do STF quanto à ação direta de inconstitucionalidade número 4.983, onde os ministros, por maioria, decidiram pela inconstitucionalidade da Lei 15.299, de 8 de janeiro de 2013 do Estado do Ceará, que permitia a regulamentação da prática da vaquejada. A tese utilizada para a defesa dos animais foi a crueldade intrínseca, ainda que esta prática consiste em um manifesto cultural de um povo ou uma região. Assim como a rinha de gados ou a farra de boi, a vaquejada movimenta a economia de muitos fazendeiros e donos de aras que apoiam e contribuem para os campeonatos espalhados por todo o território nacional. Em um dos trechos da declaração do ministro Luiz Roberto Barroso, na discussão do caso, faz uma ressalva que consta no artigo 255, parágrafo 1º, inciso 7 da Constituição Federal, a qual garante a proteção constitucional autônoma, devendo resguardar o animal de qualquer ato cruel, independente de haver sequelas para o meio ambiente, preservação das espécies ou função ecológica da fauna.
O julgamento da ação começou em agosto de 2015. Na ocasião, após o veto do relator, o ministro Marco Aurélio pela procedência da ação e dos ministros Fachin e Gilmar Mendes pela improcedência, a análise foi suspensa por um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. A divergência foi aberta pelo ministro Fachin. Para ele, tal atividade constitui-se um modo de criar, fazer e viver da população sertaneja, sendo a vaquejada uma manifestação cultural. E não há razão para se proibir o evento e a competição que se reproduzem e avaliam tecnicamente a atividade de captura própria de trabalho de vaqueiros e peões desenvolvidos na zona rural desse país. A discussão foi retomada como voto vista do ministro Barroso, que acompanhou o relator. O ministro considerou que qualquer ser vivo com desenvolvimento neurológico e capacidade de desenvolver estados mentais pode sofrer. A proteção dos animais contra a crueldade, inscrita no capítulo constitucional dedicado ao meio ambiente, atrai a incidência do denominado princípio da precaução. Após o voto de Barroso, votaram a ministra Rosa e o ministro Celso de Mello, que também acompanharam o relator, e em seguida pediu a vista do ministro Toffoli. Após o julgamento da ADI, ficou constatado a inconstitucionalidade da lei cearense. Hoje, a vaquejada é legalizada em todo o país com a Lei nº 13.873, de 17 de setembro de 2019, com alguns limites estabelecidos para a garantia da proteção dos animais e manifestação cultural do povo nordestino. Foi sancionada a Lei nº 13.364, de 2016, a qual, dentre outras providências, elevou as vaquejadas à condição de manifestação cultural nacional e de patrimônio cultural imaterial. Esta lei reconhece o rodeio, a vaquejada, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, como manifestações culturais nacionais. Elevam essas atividades à condição de bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro, e dispõe sobre as modalidades esportivas equestres tradicionais e sobre a proteção ao bem-estar animal. Os regulamentos terão de contemplar regras que assegurem a proteção e o bem-estar dos animais e prever punições para os casos de descumprimento, sendo necessário prevenir ferimentos e doenças por meio de instalações, ferramentas e utensílios adequados, além da prestação de assistência médica veterinária. Acerca da prática da vaquejada, o veterinário Hélio Cordeiro Manso Filho, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, alega que 17 dos 24 conselhos regionais da profissão já emitiram opinião favorável à legalização e à organização de eventos com animais. Cordeiro apresentou estudos com bois, por meio dos quais se verificou que ao fim da corrida eles retornaram à normalidade. Segundo ele, voltar a se alimentar é um grande indicativo de que o animal está relaxado e está bem. Ele torna a conviver com seus pares. Para Vânia Nunes, veterinária e diretora do Fórum Nacional de Defesa e Proteção com o Animal, crueldade quer dizer causar um dano, sofrimento, lesão em um outro ser deliberadamente. Ela afirma que o comportamento de bois e cavalos na vaquejada não é natural. Eles seriam induzidos a agir na direção de desejos que alguns seres humanos querem alcançar. Já o advogado Henrique Carvalho, representante da Associação Brasileira de Vaquejada, ressalvou que muitos dos fatos apresentados para caracterizar maus-tratos aos animais na vaquejada são coisas do passado. Ele enumera medidas adotadas pela associação para evitar que os animais se machuquem, como o colchão de areia de 40 centímetros, onde o boi cai, o protetor de cauda e a presença de juízes de bem-estar animal. A ministra Carmen Lúcia, em um trecho do seu voto, revela sua opinião sobre a vaquejada. A magistrada fala do risco da insensibilidade, para com o sofrimento do animal converter-se em sensibilidade em relação a outro ser humano, até arredundar em uma sociedade que despreza o valor da própria vida. A apresentadora de TV e ativista de defesa dos animais, Luísa Mel, lembrou que a decisão do Supremo Tribunal de classificar a prática da vaquejada de intrinsecamente cruel foi endossada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Tendo em vista a forma como desenvolvida, a intolerável crueldade com os bovinos mostra-se inerente à vaquejada. A atividade de perseguir animal que está em movimento, em alta velocidade,
puxá-lo pelo rabo e derrubá-lo, sem os quais não mereceria o rótulo de vaquejada, configura maus tratos. Julgados e jogados fora por uma Suprema Corte que não analisou a vaquejada de fato como ela é hoje de verdade. A vaquejada hoje tem um protetor de cauda para que o boi é intocável dentro da vaquejada. Nós temos um juiz de bem-estar animal, assistência veterinária 24 horas para boi e para cavalo dentro das pistas. A pista tem que ser forrada com 30 centímetros de areia. Então não é essa vaquejada que nós fomos julgados. Nós fomos julgados como formas medievais, que dávamos choque, que botávamos mostarda na boca de boi. E não é isso. Não é isso que a gente quer praticar e a gente quer inclusive combater as pessoas que façam isso. A vaquejada, além de toda a sua estrutura socioeconômica, e é uma enorme geradora de empregos. Existem milhares e milhares de famílias que dependem da vaquejada para sobreviver. A gente está protestando de novo contra as vaquejadas, porque, como eu disse no meu vídeo anterior, o Supremo Tribunal Federal considerou as vaquejadas maus tratos, configurou a vaquejada como maus tratos aos animais. Só que o Congresso está querendo subverter essa decisão. Então, os protetores de animais estão aqui, as pessoas que amam os animais, as pessoas que são contra esse tipo de exploração, esse tipo de crueldade, que é torturar um boi em nome do entretenimento, em nome do dinheiro, na verdade. São várias as inovações. A espora hoje tem que ser uma espora da moeda, sem pontas. A pista de vaquejada hoje tem que ter no mínimo 50 centímetros de areia. O boi só vai correr uma vez. Tem um rabo artificial para proteger o rabo do boi, que era uma das coisas que eram mais requisitadas no esporte. Segundo os vaqueiros, as 4.000 vaquejadas realizadas por ano no Brasil movimentam a economia de milhares de cidades, principalmente na região Nordeste. Eu gostaria de ressaltar que eu não sou contra a maioria, muito pelo contrário. A maioria da população brasileira está do meu lado, está do lado dos animais. Isso é evidente. Aliás, é muito estranho o que está acontecendo aqui, né? Porque vocês estão indo contra uma ordem do Supremo, né? Nossa Corte Máxima da Justiça, que determinou a inconstitucionalidade da vaquejada, e contra as votações populares, inclusive do Senado Federal, onde contra a vaquejada ganhou disparado. Exatamente, a vaquejada hoje a nível do Brasil só perde em público para o futebol. A vaquejada hoje tem mais de 120 mil empregos diretos e 600 mil indiretos. É uma geração de emprego, de renda espetacular, numa crise que o país atravessa, vem ajudando a contribuir ao país a atravessar essa crise, gerando emprego, gerando renda. Ninguém fala do boi que morreu na seca, que morreu de fome. Mas se fosse hoje em perguntar e o boi pudesse falar, eu garanto que ele queria ser boi de vaquejada do que ser boi morto e carcaça no sertão. Se você visse alguém puxando um cachorro pelo rabo e arrastando ele pelo chão, você acharia que tá tudo bem fazer isso? Provavelmente não, né? Então por que a gente acha que tá tudo bem quando se faz isso com bois? Talvez hoje o esporte equestre mais fiscalizado seja a vaquejada. A gente chega aqui no parque, nós vamos fiscalizar a boiada, o tamanho da boiada, se a boiada está na integridade física, se a parte sanitária da boiada está perfeita. Esse boi hoje, ele só corre uma vez, ele corre e volta para o pasto. Tratamento cruel e é absolutamente incompatível com o que o texto constitucional fala. Então a proibição, na verdade, ela é da Constituição. O que a gente consegue enxergar nisso? Que a vaquejada, por ser uma questão cultural, ela não vai deixar de existir. Então ela vai acontecer de forma clandestina. E de forma clandestina é sobre os olhos de ninguém. Origem nordestina, eu sou de Santana, na Bahia, no oeste da Bahia, onde desde criança eu aprendi a correr vaquejada, a disputar vaquejada na minha região. E de lá para cá eu tenho a satisfação, hoje com 70 anos, eu tenho a satisfação de ver o quanto esse esporte evoluiu. Quando o animal cai ao solo, além da lesão, do risco do arrancamento da ponta da cauda ou da cauda completa, ele pode sofrer traumas com ruptura inclusive de órgãos internos. Este laudo veterinário, feito a pedido do Ministério Público de Minas Gerais, mostra que a queda e o forte impacto do boi quando cai na areia podem resultar em várias lesões, como fraturas de costelas, capazes de perfurar pulmões, gerar perda respiratória e risco de morte do animal. Isso é um mero pretexto para encobrir interesses
puramente econômicos de grupos que lucram muito com esses eventos. O tombo que o boi leva mais assusta quem assiste do que machuca o animal. Isso porque os vaqueiros não puxam mais o rabo do boi em si, mas uma cauda artificial que serve de proteção. O esporte é cheio de regras. A pista deve ter areia o suficiente para amortecer a queda e, se houver qualquer machucado nos animais, o vaqueiro é desclassificado. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer questionando as vaquejadas. Para ela, não há dúvidas de que os animais são submetidos a maus tratos. Não é possível extrair da Constituição uma autorização para impor sofrimento intenso e para mutilar animais, com fundamento no exercício de direitos culturais e esportivos. O que é que nós vamos fazer sem a vaquejada? E milhares deles vieram não só do Nordeste, mas de todas as regiões do país para protestar contra a decisão do Supremo Tribunal Federal que derrubou a regulamentação da vaquejada no Ceará e que pode ser estendida para todo o país. Os ministros consideram que a tradição de soltar um boi em uma pista para que 2 vaqueiros montados a cavalo o derrubem pela cauda é uma prática que impõe sofrimentos aos animais. Defensores da prática da vaquejada realizaram um protesto nas principais cidades do Brasil. Aqui em João Pessoa, eles se concentraram na Praça da Independência, de onde saíram até a Praça dos Três Poderes. Uns que defendem vaquejada falam que não tem maus tratos. Outras pessoas confirmaram que tem maus tratos, mas falaram que tem maus tratos no zoológico, na pecuária. Nós, protetores dos animais, concordamos, queremos acabar com tudo sim. Mas o que aconteceu, graças ao pessoal da vaquejada, é que isso foi votado no Supremo e por isso virou inconstitucional. Por isso que isso foi votado, não foi nenhuma atitude nossa. Infelizmente, eu até agradeço ao pessoal da vaquejada que provocou isso. Veja, rodeio, vaquejada e rinha e farra do boi. O que acontece? Para começar, a vaquejada não é cultura, porque uma cultura onde você comete um crime, ela é um crime, ela não é cultura, ela não é fundamentada na cultura. O rodeio, ele não é nossa cultura, o rodeio é uma cultura americana. Como nós podemos elevar uma cultura americana para o patrimônio cultural e material brasileiro? E como nós podemos elevar a crueldade ao nosso patrimônio cultural? É um esporte que nós gostamos, que nós vivemos dela, né? Através de ganhar o salário meu, eu vivo disso aqui, ó. Se acabar, sem ela, ninguém. Eu mesmo estou desempregado, né? Para Leonardo Feitosa, a solução não é acabar com a vaquejada, e sim regulamentá-la. Quando a gente fala em regulamentar a vaquejada, é importante que isso aconteça para que a gente consiga controlar as vaquejadas que estão dentro desse padrão e as que não estão. Então a gente quer a regulamentação para a gente poder cobrar, né? Poder fiscalizar e poder punir aqueles que não estão fazendo dentro da regra do bem-estar animal. A questão da vaquejada, uma vez entrando em lei, acabam quaisquer dúvidas sobre a legalidade da manifestação dessa cultura que é do Brasil todo, mas em especial o Nordeste. O boi, o animal, o cavalo não sofrem. Eles fazem parte de um processo econômico em nosso Brasil. São muito bem tratados. O que é mais importante? Continuar uma manifestação cultural ou manter o bem-estar dos animais?